Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Porto e eu recebi um convite da LD Soft para transformar o meu livro em uma masterclass. E para isso, eu contei com a ajuda de Igor Manzan como convidado. Ele vai trazer para vocês a parte contenciosa de marcas, tá? Então, Igor, por favor, se apresente. Claro, Marcelo. Eu sou Igor, sou atuante em contencioso de propriedade intelectual no geral há mais de 10 anos e à frente de alguns casos emblemáticos. Acredito que, aliado ao que você tem para compartilhar com o pessoal em relação aos desafios do registro marcário, também tenho a compartilhar um pouco das dificuldades que o pessoal que enfrenta administrativamente acaba levando para o judiciário e contar um pouco para o pessoal quais são as alternativas, quais são as medidas possíveis e até compartilhar as que são impossíveis, algumas fora da caixa, mas estou ansioso também para entender um pouco mais sobre as dificuldades administrativas que você tem a dizer. Maravilha. Eu queria agora nessa fase inicial apenas que você falasse uma mini bio rapidamente para o pessoal te conhecer um pouco mais. Bom, sou Igor Manzan, advogado de São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV, atualmente professor convidado de algumas instituições, orientador de propriedade intelectual do Sejur da FGV de São Paulo e atualmente advogado da Derman Sinsen Advogados. Maravilha. Vou fazer também uma breve apresentação minha, para quem não me conhece. Então, eu sou Marcelo Porto, advogado de propriedade intelectual há 12 anos. Antes disso, atuei como na área de direito contratual. E, enfim, tenho algumas pós-graduações. Estou concluindo minha quarta pós, que é em direito da propriedade intelectual pela PUC-Rio. Sou mestre em propriedade intelectual e transfer de tecnologia para inovação pela UFPE. Sou perito em marcas pela Escola Paulista de Magistratura. Tenho algumas boas horas aí que eu parei de contar quando contabilizou, quando chegou em 1.800 horas de cursos de extensão. Sou professor convidado de propriedade intelectual da UniFBV e da FPS. Tenho algumas obras, artigos e livros publicados. Inclusive o último foi que deu causa a essa masterclass, tá? Sou presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Pernambuco e membro consultivo da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. No mais, sou diretor de comunicação adjunto da ABAP, que é uma das mais importantes associações de IPI do Brasil. É isso. Então, sem muitas delongas, gostaria de falar com vocês, porque muita gente me perguntou qual tinha sido a pergunta condutora do meu livro e do conteúdo que eu queria passar. E aí a pergunta ficou sendo como quais os principais fatores para a não obtenção da concessão do registro e marca. E o lapso temporal da pesquisa foi 2018 a 2022. E aí muita gente disse, mas por que não, quais os principais fatores para o indeferimento? Né? E na verdade essa questão é que a não obtenção da concessão ela é muito mais ampla do que indeferimento, porque essa não obtenção da concessão ela engloba os indeferimentos, os arquivamentos e os pedidos considerados inexistentes, que são alvo dessa pesquisa e que, se eu tivesse colocado apenas indeferimento, seria algo muito restritivo. Tá? Então, tomei por base alguns dados oficiais do INPI e fiz uma pesquisa de campo, na verdade uma pesquisa com a LDSoft, porque a gente utilizou o WebSeek para poder fazer uma pesquisa com os processos com procuradores e sem procuradores. Esse era o principal motivo que a gente queria identificar com relação ao êxito, né, entre os processos de registro e marca. Então, para vocês terem uma ideia, apenas agora, em janeiro, de janeiro para cá, né, desculpe, em março de 2024, a gente teve aí 34.622 depósitos de registro de marca, dos quais a gente também teve 11.984 concessões, 6.301 indeferimentos
1.894 arquivamentos e 565 pedidos considerados inexistentes. E isso traz para a gente algumas boas reflexões, tá? Então, dessas reflexões, eu optei por tirar 10 10 maiores erros, digamos assim, para constar os desafios de registro de marca. E depois eu vou lançar para vocês mais dois, que são, digamos, os bônus, né? E aí, especificamente para auxiliar o profissional da PI em sua relação contratual. Então, sem muitas delongas, o primeiro grande erro, né? O primeiro dos maiores erros, eu considerei como sendo os pedidos considerados inexistentes, tá? Porque de janeiro para cá, né? De janeiro de 2024, fevereiro e março, então a gente teve aí 785 em janeiro, 635 em fevereiro e 565 em março. E o que isso significa? A falta de atenção, tá? Ou do procurador ou do próprio titular em requerer, né, o depósito do pedido de registro da marca sem antes verificar o efetivo pagamento da guia do INPI. Então, muitas vezes, o procurador ou mesmo o próprio titular, ele emite a guia e aquela guia ela sai com a data de vencimento automaticamente para 30 dias. E quem não se atenta ou quem não leu o manual de marcas do INPI, acredita que pode fazer agendamento de pagamento e o depósito imediato. Então, por esta razão, é que incide aí nesses dados que são bastante volumosos de erros. Igor, fica muito à vontade aí para poder fazer qualquer intervenção, tá? Não, estou até assustado porque essa aula ela se dá por ocasião do Dia Mundial da API e nós vemos aqui que no mês passado pelo menos 565 depositantes não ficaram felizes com o nosso sistema de PI, mas principalmente, às vezes, por culpa do próprio depositante, do procurador, e como nós vamos ver, isso só vem a piorar. Tem muitos outros erros crassos nesses 10 que você vem a listar, né? Perfeito. Apenas finalizando esse tópico 1, o que é que acontece? Eu vejo muitas críticas das pessoas dizendo, mas existe uma complexidade, o INPI poderia explicar melhor. Não, veja, no próprio site do INPI há um vasto material aberto, público, disponível para download. Basta ler. Mas, de fato, eu verifico, né, tenho verificado nesses 12 anos de atuação exclusiva na API, que existe, de fato, uma falta de leitura. Então, a gente não tem como culpar o INPI nessa questão específica. Na verdade, existe aí, de fato, uma falta de estudo, porque o próprio manual de marcas, nesse sentido, ele explica detalhadamente diversos pontos, né, que poderiam sanar, que deveriam sanar esses maiores erros. E é por isso que eu fiz essa listagem, para mostrar que muitos deles podem ser evitados com a leitura tanto do manual de marcas quanto da coletânea de jurisprudência administrativa do próprio INPI, tá? Então, segundo ponto, arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de procuração, né? Em janeiro, 65, em fevereiro, 59 e em março, 63. Então, percebam aqui que a gente pode ter uma leitura de que há profissionais atuando na área sem a devida expertise ou sem a devida atenção, né? Porque quando você se dispõe a atuar em uma área, obviamente supõe-se que você de fato seja um especialista, tenha estudado, tenha uma base teórica e esse erro, falta de procuração, ele não diz nada com relação ao titular, né? Óbvio, porque a falta de procuração é pelo próprio procurador. Então, alguém ou algumas pessoas, enfim, que estão cometendo esses equívocos e que são particularmente inadmissíveis, tá? São números baixos, mas que poderiam e deveriam ter sido evitados. Agora, Marcelo, em relação a essa falta de procuração, ainda que não seja reconhecida essa falta de procuração, mas como o INPI, principalmente a diretoria de marcas, tem aceitado essa procuração por meio de uma assinatura ainda física? Hoje em dia eles já aceitam a assinatura Tá, digital. maravilha. Não, a assinatura digital
só tem que tomar cuidado para verificar quais são as certificações que o INPI aceita, tá? Porque não são todas as empresas que fornecem essa assinatura digital que o INPI aceita. Isso foi uma conquista muito grande que a gente teve, né? Porque hoje facilitou o nosso trabalho, hoje não, já há algum certo tempo facilitou o nosso trabalho, porque a gente manda o link para o cliente, ele com o próprio celular, ele assina com o dedo na tela e já resolve a procuração. Antigamente era como você falou, então o cliente ele baixava o e-mail, imprimia a procuração, assinava, digitalizava para mandar para a empresa ou para o seu procurador. Hoje não, é tudo muito mais fácil. Seguindo adiante, o terceiro, arquivamento definitivo de pagamento de registro por falta de pagamento da concessão. Em janeiro, 3.949 processos, em fevereiro, 5.818, em março, 1.539. O que é que isso significa para a gente? Qual é a nossa leitura com relação a isso? É que, infelizmente ainda, muitos procuradores não fazem a devida gestão, tá? Seja por não utilizarem softwares especializados para isso, seja pelos próprios titulares acreditarem que o INPI vai bater na porta da sua empresa e te avisar que precisa pagar uma guia, tá? Todas as comunicações do INPI, elas são oficialmente publicadas na RPI, na Revista Propriedade Industrial, que é publicada toda terça-feira e na qual constam cerca de 8.000 páginas e entre 2.500 a 3.000 novos pedidos de registro de marca, tá? Então, e de extrema relevância uma gestão semanal e não apenas baixar o PDF e fazer a busca do processo para verificar se tem algum andamento. Mais na frente eu vou falar com relação à questão de rastreamento de colidências. Mas por hora, basta informar que essa falta de pagamento de concessão é o velho, aspas, morrer na praia. Você fez o depósito, você teve acompanhamento, caiu ou não em oposição, mas o INPI não entendeu pelo acatamento daquela oposição e fez o exame de mérito, né? E procedeu ao deferimento, mas não houve o pagamento da concessão. Então o processo foi arquivado. O tópico 4, indeferimentos. E aí a gente pega indeferimentos como gênero global, né? Em janeiro, 6.234, em fevereiro, 5.175 e em março, 6.088 processos indeferidos. E aí, a princípio, para esse tópico, o que é que eu chamo a atenção? Eu costumo falar vulgarmente que é pensar primeiro na defesa, tá? Ou também, aspas, e não me leve a mal, pensar como advogado. E o porquê que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente, nossos colegas, enfim, eles querem criar uma tese de defesa para algo sem antes pensar na objetividade do resultado. Então, pensar de uma forma, digamos, aspas, mirabolante, ou querer argumentar, querer discutir, né, com o examinador antes mesmo do exame de mérito. E aí ontem, no evento que a gente fez aqui na OAB Pernambuco, eu mencionei que é como se fosse um candidato de concurso público, né, querer discutir com a banca examinadora durante a realização da prova. Não tem como, você vai sair perdendo. Então, não adianta querer primeiro pensar na defesa e querer encaixar alguma defesa em dizer, eita, encontrei uma colidência, não, mas essa eu vou tentar argumentar isso para poder seguir adiante. Não. Veja os critérios que o INPI adota no seu exame de mérito e tente enquadrá-los, tá? Isso é essencial. Quinto tópico, também deferimentos, mas aí eu chamo a atenção para uma questão que é de extrema relevância, que é a questão do que eu considero, né, como sendo a inexistência da correspondência bionívoca. O que é isso? Muita gente acredita que entrando no site do INPI e pesquisando a marca que quer registrar, eles fazem uma conexão, uma correspondência bionívoca que é equivocada. Por quê? Muitos acreditam da seguinte forma: eu vou pesquisar e aí, caso não encontre alguma marca semelhante ou idêntica,
tá? Então, ok, eu posso seguir adiante com o pedido de registro. Ou então, não, eita, encontrei uma. Ah, então não pode. Eu já vou ter que dizer para o cliente mudar de marca. E isso é muito perigoso, porque não existe qualquer relação, né, de obrigatoriedade nessa questão. Você pode sim encontrar uma marca idêntica ou semelhante e ela não ser impeditiva da marca que você quer. Como você também pode não encontrar e haver sim um impedimento. Como, por exemplo, o não atendimento ao princípio da liceidade. Então, assim, você tem que estudar de fato, tem que verificar de fato os requisitos que o INPI analisa em seu exame de mérito e não apenas acreditar nessa história de, achei, não pode, não achei, pode. Isso não existe. Sexto, e esse é um ponto bem delicado, porque a gente vê muitos profissionais oferecendo o que eles chamam de pesquisa grátis. O que é isso? Eles oferecem no intuito de captar o cliente de uma forma mais rápida e de passar para ele uma sensação de ganho. Eita, uma pesquisa grátis, né? O que é isso? Em regra, tá? Eles entram no site do INPI e verificam a marca exata e fazem aquela correspondência bionífica equivocada. Então dizem para o cliente, olha, não encontrei a tua marca, então pode, vamos seguir adiante. Os mesmos praticantes dessa, eu acho até engraçado e ao mesmo tempo triste, que são os que deixam também consignado que garantem um novo depósito, ou um terceiro depósito, ou Isso. até conseguir. Quando, na verdade, o serviço ele tem que ser certeiro, no mínimo. Exato, exato. A gente não tem como garantir a efetividade, mas a gente tem como garantir as chances de êxito, não é verdade? Então, essa segurança jurídica é que o cliente precisa. Então, nesse sexto tópico, o que eu chamo é a não elaboração do parecer de viabilidade. Só que, na ânsia de vender serviços e vender por volume e querer escalar o registro de marca, a consultoria especializada, que no meu entendimento até então a gente não tem inteligência artificial suficiente para substituir um procurador com a devida capacidade, então o pessoal, de uma forma geral, muitos deles não fazem parecer de viabilidade, que é o que eu falei no tópico anterior, com relação ao estudo dos requisitos que o NPI entende no seu exame de mérito. E aí fazem apenas aquele teste da correspondência bionívoca e que é um desastre. Então, quando isso acontece, o cliente fecha com quem faz essa pesquisa grátis, né? E aí com 30, 40 dias a empresa liga e diz, olha, a gente fez o depósito, mas o NPI recebeu uma oposição e agora você precisa fazer a manifestação à oposição e você precisa pagar mais tanto para poder seguir com o processo para apresentar uma defesa. E aí, em regra, com 30, 40, 50 dias, o custo do cliente já dobra, porque, em regra, o mesmo valor de uma petição é o que foi pago inicialmente e o cliente é pego de surpresa. E o processo ele sai da fila de normal do exame de mérito, porque ele abre um prazo depois, né? 60 dias para oposição e mais 60 para manifestação. Então, já tem um delay aí, uma perda de tempo na espera que reflete um prejuízo para o cliente, né? E, em regra, quem sofre oposição tem o processo indeferido. E aí, daqui a 12, 14 meses, quando o INPI fizer o exame de mérito, a empresa vai ligar e dizer, olha, você sofreu indeferimento e agora você precisa pagar o recurso contra indeferimento. Então, o cliente pagou o depósito, pagou a manifestação e vai pagar o recurso. Então, o custo dele triplicou sem ele nem perceber, né? E tudo isso, em regra, pela falta da elaboração do parecer de viabilidade. Uma ressalva que eu faço aqui, para não me baterem, é o seguinte: quando a gente fala e critica a pesquisa grátis, isso não quer dizer que qualquer documento que um profissional entregue para o cliente de graça, né, grátis, seja ruim, tá? Não. Tem profissionais que fazem um parecer de viabilidade, uma análise técnica e não cobram nada, né? Mesmo que o cliente não feche com eles, ok. Quer trabalhar de graça, ninguém vai pedir, né? Mas o que eu falo é que, via de regra, né, em virtude de um parecer de viabilidade bem feito demorar cerca de 3 horas de trabalho, ninguém vai trabalhar 3 horas para poder tentar conseguir um cliente. Até porque, via de regra, quem faz a pesquisa grátis trabalha por volume. Então, vocês têm como mensurar aí, né, a quantidade de processos que eles fariam de graça, né, com um trabalho de 3 horas cada,
para tentar fechar com o cliente. Isso inviabilizaria o que é que eles fazem, que é fechar por volume, tá? E, Marcelo, o que você propõe aqui nesse ambiente de uma masterclass para os praticantes do depósito, do registro de marca, é também ser muito sincero e demonstrar para o cliente todas as fases possíveis porque atualmente é verdade, tem muitas empresas que são especializadas nisso, em cobrar o dobro ali num recurso e o cliente às vezes fica de mãos atadas. Então, para que esse ambiente nosso seja ainda mais ético e saudável, você entende que na prática nós devamos apresentar todas essas possíveis fases ao cliente, é isso? Perfeito. Não só eu pratico na minha empresa, como também eu sempre oriento os colegas a fazer dessa forma. Eu entendo que o cliente ele tem direito de saber desde o início, antes do fechamento do contrato, todas as fases, todas as possibilidades, todos os custos que ele pode eventualmente ter, né? Mas a gente sabe que na prática, em regra, quem cobra por ato e que quem faz um trabalho inicialmente mal feito, no sentido de não fazer parecer de viabilidade, mas fazer aquela pesquisa rápida no site do NPI, né, não vai oferecer as informações devidas, porque vai assustar o cliente e ele não quer, porque ele sabe que vai ganhar muito mais fazendo um trabalho inicialmente mal feito. Só que o que eu sempre falo é o seguinte: você pode fazer isso, como eu vejo muitas pessoas fazendo, mas vai chegar no momento em que você vai ter perda de credibilidade do mercado. Porque as pessoas vão dizer, eita, fulaninho, não, fulaninho, ele não vá porque eu conheço tantas pessoas que já foram para ele e não conseguiram o registro da marca, ele fica cobrando, 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 e muitas vezes a gente vê como o próprio colega amigo Igor Manzan falou, no sentido de, veja, muitas empresas fazem essa oferta de, não, se a gente não conseguir primeiro, a gente dá de graça um segundo depósito, um terceiro, e isso, na verdade, não é um serviço de consultoria especializada, tá? É um serviço meramente de preenchimento de formulário. Então, qualquer que seja o valor desse preenchimento de formulário, ele é caro. Porque por mais barato que ele seja, mas a repercussão negativa que ele vai trazer para o cliente, isso é muito caro. Você perceba que o processo de registro de marca, ele é muito dinâmico, né? São 2.500 a 3.000 pedidos publicados por semana e isso gera uma movimentação muito grande que torna dinâmico o processo. Então, o que é registrável hoje pode ser que na próxima semana não seja mais. Então não adianta dizer, eu dou um novo processo caso não consiga. Por quê? Porque como o INPI demora de 12 a 14 meses atualmente, você perceba que você tem que multiplicar aí 2.500 a 3.000 por semana vezes a quantidade de meses, 12 a 14 meses. Então você vai perceber a quantidade de possíveis perdas de oportunidade de registro, né? Pela quantidade muito maior de marcas requeridas e muitas delas efetivamente registradas. Então, não adianta pensar em, eu vou para fulaninho porque ele disse que me dá um novo processo sem cobrar nada, né? Isso não existe. Marcelo, o que você acha e o que você tem para contar para quem tem assistido essa masterclass sobre postagem de foto nas redes sociais da entrega do certificado do registro de marca ao cliente? Perfeito. Na minha opinião pessoal, eu não considero que seja algo interessante, porque eu entendo que a segurança jurídica do cliente deve vir em primeiro lugar. E quando você faz essa postagem, que é muito comum, né, muitas vezes com o certificado impresso em um quadro bem bonito e tal, a ideia é legal. Só que existe aí essa publicidade que o pessoal faz, que pode trazer alguns clientes, mas na verdade traz uma completa insegurança jurídica, porque, obviamente, né, na ressalva, dentro do prazo do PAN, tá? Do processo administrativo de nulidade. Por quê? Porque eu já peguei muitos casos em que a pessoa, o procurador, a empresa, fez essa publicidade do quadrinho de entrega do certificado de registro dentro desse processo do PAN de 180 dias e houve a interposição, a apresentação do PAN e o registro ele foi extinto.
Então, Certificado. anulado. O quadrinho ficou sem servir de nada. Ficou só na parede. Então, o processo foi anulado, né, através do PAN. Então, eu sempre digo, olha, pense na segurança jurídica do seu cliente. A sua publicidade, ela vem depois, tá? E, diferentemente do que eu vejo acontecer, é que hoje muita gente quer tudo para ontem. Então, a pessoa começou hoje no processo, a trabalhar com registro de marca, e aí ela acredita que ela deve escalar e que deve já amanhã estar com vários e vários e vários dezenas e centenas de clientes. E eu, na minha concepção, acredito que deve ser mais um trabalho orgânico, né? Então, ter certas atitudes, elas podem trazer de fato um imediatismo, porque, por exemplo, um pequeno empreendedor que não tem conhecimento disso, ele vai olhar no Instagram da pessoa que começou a fazer esse processo, está atuando dessa forma, e dizer: eita, esse cara está fechando essa marca, ele atuou em tal e tal marca. Só que você tem que perceber também que isso a longo prazo é muito prejudicial, principalmente porque quem faz isso provavelmente vai ter uma grande dificuldade de fechar processos e gestão de grandes empresas. Porque as grandes empresas têm internamente o jurídico. E o jurídico sabe dessa situação. Então, quando chegar a indicação de um profissional para o jurídico de uma grande empresa, que for feita uma pesquisa das atitudes, das ações do profissional e que for identificado que o profissional prioriza a sua própria publicidade em detrimento da segurança jurídica do cliente, ele não vai ter esse fechamento. Então, é por isso que eu alerto para que não se faça. Oitavo ponto dos maiores erros, com relação à extinção, né? Dentro da extinção, das possibilidades de extinção, a gente traz a caducidade. Então, é muito comum, né, processos sofrerem caducidade e não terem sequer a defesa apresentada, né, a comprovação de uso, que é super simples. Mas o porquê de eu considerar, né, como um dos maiores erros? Isso se traduz na falta de gestão da marca, na falta de monitoramento, né, rigoroso semanal. Então, se uma marca ela sofre um processo de caducidade e a publicação desse pedido na RPI, cabe o procurador, o seu titular, juntar a comprovação de uso. Mas se ele não faz a gestão da marca de forma efetiva, semanalmente, provavelmente aquela marca vai ser, sim, caducada, né? Vai ter seu processo extinto. Ele não vai ter tido tomado ciência dessa intimação. Perfeito, perfeito. Então a pessoa sequer sabe que deve apresentar uma defesa. E ele não apresenta e tem, em regra, inclusive, muitas pessoas fazem esse procedimento de caducidade por entenderem, visualizarem lá, quando verificam o nome procurador e determinados nomes, você já sabe quem atua na área, quem faz monitoramento ou não. Então, você identificando um processo e você sabendo que, ou supondo que a pessoa não faz monitoramento, e aí tem um questionamento de, é de boa fé, é de má fé, mas como é que você vai comprovar isso? É muito difícil. Então, na prática, se não há gestão, muito provavelmente o processo vai ser extinto, né? Então, por isso que nos grandes maiores erros também. Nono, para completar, quase fechando aqui, eu costumo dizer que é a incorreta informação ao cliente. O porquê disso? Muita gente, na ânsia de vender serviço, diz assim, aquele velho bordão, né? Registre a marca e garanta o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Isso, na verdade, digamos que pode ser sim uma verdade, né? Digamos que é uma verdade parcial. O porquê disso? Porque a gente tem que saber e tem que informar para o cliente que, na verdade, o registro de marca ele tem aí diversos benefícios, né? Dentre os quais a gente pode citar aí o direito de uso da marca efetiva, tá? Porque se você usa uma marca há muito tempo e uma outra pessoa vem e registra antes, você vai ter uma grande dor de cabeça,
né? E aí vai para a Seara, vai virar cliente de Igor Manzan, né? E a proteção contra terceiros. Exatamente. Então, assim, essa questão do registro à marca e garantia de uso exclusivo em todo o território nacional, ela, ela é uma verdade parcial no seguinte sentido, né? Na minha concepção. Muitas vezes eu percebo que o cliente ele tem marcas que são consideradas marcas fracas, tá? Com expressões evocativas. Então, muito provavelmente, nessa situação específica, o cliente ele não vai ter direito, né, de uso exclusivo da totalidade das variações fonéticas escritas, que isso a gente, em regra, tem. Então, para vocês entenderem um pouco mais, se a gente pega uma marca que é uma marca forte, se uma outra pessoa quiser o registro de uma marca semelhante àquela, e você, por exemplo, dobrar uma letra, colocar um H, um Y, fazer alguma diferenciação, aquela outra marca, ela não vai ser registrável, tá? Em regra, ela não vai ser. Só que quando você pega essa outra situação primeiro que eu falei, de marcas fracas, com expressões evocativas, você vai sim conseguir. Então, o que é que você vai dizer para o seu cliente depois, quando ele chegar para você e dizer, Fulaninho, eu tenho o registro da marca, você fez para mim o procedimento do registro, mas eu identifiquei que tais empresas também têm de marcas muito semelhantes, e isso está causando confusão ao consumidor, está fazendo desvio de clientela. Como você vai justificar para o cliente se lá atrás você garantiu para ele que em todo o território nacional ele teria aí o direito de uso exclusivo, né? Sem antes ter feito essas ponderações. Nós que atuamos há mais tempo, né, Marcelo, com isso, antes existia até a possibilidade de anotação. E aí eu chamo atenção, até fiz questão de abrir aqui um certificado não emoldurado de registro de marca, e lá embaixo, vou até tentar mostrar um pouco aqui na câmera, lá embaixo tem uma frase pequenininha, um disclaimer, no sentido de que a proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos 2, 6, 8 e lista diversos outros da LPI, que são exatamente esses, no sentido de que apesar de hoje em dia não existir mais o costume de se fazer anotação nesses registros, sim, eles podem sofrer uma limitação dessa promessa Perfeito. que muita gente costuma fazer. Exato. Para quem é mais das antigas, sem a idade, né? Antigamente acontecia exatamente isso. Então, no processo de registro lá no extrato, tinha assim, apostilamento. E aí tinha, né, tais expressões não gozam direito de uso exclusivo, algo nesse sentido. Então a pessoa já tinha de fato esse entendimento, essa noção. Hoje, há um certo tempo já, o apostilamento foi tirado pelo NPI e nas entrelinhas lá embaixo tem essa menção que Igor falou e que é de extrema relevância, mas que poucas pessoas se atentam a isso. E não é para o pessoal desanimar, Claro que não. porque já chegamos no 10º erro no registro de marca, mas é exatamente para apontar o que o procurador deve evitar e deve mudar na sua dinâmica, não só para esse próprio procurador que está assistindo, mas para nós, para que esse ambiente, esse sistema seja ainda mais ético e saudável, né? Perfeito. Inclusive, sem querer fazer merchan já fazendo, né, do meu livro, que inclusive, graças a Deus, né, teve aí a primeira edição esgotada, foram vendidos todos os 300 exemplares pela Lumenures e não tem mais nenhum exemplar à venda pela editora, apenas alguns poucos dos últimos que estão comigo diretamente e que eu estou revendendo pelo preço de custo. Então, até mesmo o desconto que eu recebo como autor, eu repasso para todo mundo, porque o interesse não é ganhar dinheiro com o livro, né? É de fato fazer a disseminação do conhecimento. Então, vamos lá. Com relação ao 10º ponto, mais uma vez, a incorreta informação ao cliente.
E aí o porquê disso? O ponto principal seria que nós identificamos que notificar terceiros logo após o depósito do pedido de registro de marca, né? O que é isso? Muitas vezes o procurador, na ânsia de querer vender serviço, ele vende o pedido de registro e aí faz o pedido, e logo em seguida ele quer vender um outro serviço e ele vende a notificação extrajudicial. Tá? O que acontece? Sendo no prazo da oposição o mesmo posterior, como tivemos um caso ano passado, né? Isso pode trazer um grande prejuízo para o cliente. Tá? Então, mais uma vez, o procurador vende o serviço, mas que não vai entregar o resultado. O que é que aconteceu nesse caso específico, inclusive mais recentemente, um caso prático lá na empresa. Houve um pedido de registro por terceiros, né? E aí, logo em seguida, ele notificou uma outra empresa que estava utilizando uma marca muito próxima, semelhante, tá? E aí esse outro empresário, né, ele veio até mim para saber o que é que poderia ser feito, né? Sem muitos detalhes da situação, mas apenas para vocês entenderem, eu identifiquei que esse primeiro pedido de registro, né, que era de uma empresa supernova, ele havia sido feito com milhares de especificações. E quanto mais especificações, existe um entendimento equivocado por parte de quem está começando a atuar na área, que quanto mais especificações, o cliente terá maior abrangência, maior segurança. Não, não é assim que funciona, tá? Quanto mais especificações, maior a possibilidade de colidência, maior a possibilidade de indeferimento, tá? Então, eu verifiquei nessa situação específica que o processo desse outro colega, ele seria indeferido, porque houve um equívoco por parte dele de querer fazer uma grande abrangência, né? Então, eu disse para o cliente que a gente poderia fazer o pedido de registro e, muito provavelmente, a gente iria obter êxito, porque este primeiro, né, seria indeferido. E foi o que aconteceu. Esse processo foi indeferido. O da gente, que foi depois, foi deferido, concedido, está efetivamente registrado. E aí depois, esse primeiro titular depositou mais uma vez, só que depois da gente, né? E aí o grande detalhe é que ele notificou a outra parte dizendo que a marca era colidente, que não podia coexistir e tudo mais, né? E aí agora, o que é que ele vai dizer para o cliente, né? Porque o processo dele, obviamente, vai ser indeferido, tá? Então, existe uma necessidade de uma ponderação melhor, de um aprofundamento no estudo e não apenas li as primeiras páginas do Manual de Marcas, já estou apto para atuar, porque eu acho que propriedade intelectual é uma área muito bonita e vou querer atuar porque é o dinheiro mais rápido, fácil, não tem ninguém, órgão para fiscalizar. Não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que se for através de advogados autônomos ou história de advocacia, vai ter sim, né, a submissão à OAB, né? Mesmo que ele diga que é uma atividade distinta e tudo mais, assim como outros órgãos de classe. Então, essa incorreta informação ao cliente, né, seja por falta de conhecimento, ou seja mesmo por saber que pode correr esse risco, mas ele quer vender serviço, isso não deve existir. Desse contexto aí, desses 10 maiores erros, no sentido de prestar uma contribuição para vocês que estão nos assistindo, eu queria acrescentar um pouco mais, dois bônus, tá? E aí, o primeiro seria para colaborar de fato, prestar uma colaboração para o colega que atua com registro de marca, né? No seguinte sentido, pela minha experiência desde os 12 anos de atuação no registro de marca, eu identifiquei que existem situações que a gente pode evitá-las. Então, por exemplo, eu sugiro que no contrato com o cliente seja incluída uma cláusula na qual conste que, caso o titular do processo ou um terceiro procurador peticione naquele processo marcário, tá? Antes disso,
primeiro procurador deve ser destituído. Tá? E o porquê disso? Porque eu já sofri em processos no qual eu constava como procurador a intervenção de um terceiro, né, e que fez uma lambança. Só que ele não pagou a guia de nomeação do procurador para ele constar com o nome dele no processo do extrato do INPI. Então ficou o meu nome lá no processo e a petição da lambança que ele fez, né, internamente, e que isso deu um grande problema. Então, visualmente, para quem entra no extrato do site do INPI, vê lá o processo, né, com a lambança que o colega fez, mas vê o meu nome. Ele só vai identificar que não fui eu que fiz essa besteira quando ele entrar na petição e verificar quem foi que peticionou. Então, por experiência própria, né, eu repasso essa informação, a minha sugestão, para que, em caso de peticionamento pelo titular ou por terceiro procurador, que haja antes a destituição do primeiro procurador sob pena de alguma multa. Né? Inclusive, neste processo que eu estou falando, o colega advogado, ele sequer apareceu. Ele fez o peticionamento através do link do titular. Então fica ainda mais complicada a identificação. E aí a gente percebe que é uma prática comum de quem não quer aparecer nos processos por saber que faz besteira ou saber que não tem a devida expertise para atuar, né? Não juntar procuração. A pessoa faz o requerimento, pedir registro ou peticionamento como sendo o próprio titular. Bom, Marcelo, então aí estão entregues os 2 bônus depois desses 10 erros? Perfeito. São 2 previsões contratuais que eu sugiro que sejam incluídas no contrato do procurador da empresa com o cliente, sendo a primeira a de multa em caso de peticionamento pelo titular ou pelo seu procurador, tá? E a segunda, que é a de destituição do procurador após o final do contrato, tá? Porque também tem a possibilidade de o cliente não querer pagar a anuidade do serviço de monitoramento semanal e o seu nome ficar constando lá no extrato do INPI, né? Anos e anos, você sem receber pelo serviço e você sem fazer o serviço de monitoramento, mas constando lá seu nome, né? E pode haver alguma situação de uma eventual caducidade, e aí a primeira coisa que a concorrência vai dizer mas tal processo está com fulaninho, e fulaninho deixou a marca caducar sem apresentar defesa. Então, eu considero que é de extrema relevância, findo o contrato com o cliente, no caso de ele não querer pagar a anuidade, a gestão, enfim, em si, ter essa previsão para que o procurador, né, tenha o seu nome retirado do processo. Então, incluir essa cláusula para que o cliente tenha a obrigação de pagar a GRU de destituição. Seriam essas minhas contribuições. Maravilha. Bom, agora em relação ao judiciário, muitos desses erros, Marcelo, eles não são remediáveis no judiciário, porque você apresentou muitos erros formais, no sentido de não apresentação de procuração, não pagamento da taxa de concessão, o que acaba desaguando efetivamente no judiciário são algumas questões para efetivamente analisar eventuais decisões de caducidade que o INPI tenha tomado. Mas aí muitos procuradores já têm em primeiro plano uma dúvida, que é, mas qual foro competente? Bom, querendo ou não, atacando uma decisão do INPI como uma autarquia federal, o foro previsto é o da Justiça Federal e muita gente ingressa na Justiça Federal do Rio de Janeiro, mas saibam que sim, existe uma utilização já muito boa do TRF1 na Justiça Federal do Distrito Federal. Pouca gente ainda usa São Paulo ou outras justiças federais, e se eu posso dar uma dica aqui nesse nosso ambiente coletivo, é de que os procuradores continuem utilizando
a Justiça Federal do Rio de Janeiro e até a Justiça Federal do Distrito Federal, por serem ali magistrados já aderidos, já entendedores da matéria. E algumas outras dicas, é óbvio, muita da subjetividade, às vezes, tinha ali um ponto que você tinha adiantado, no sentido de já pensar como advogado, pensar numa defesa. Sim, não é esperado que um examinador do INPI busque toda essa informação, busque todo esse contexto que você e o seu cliente entendem que existe. Mas saibam que sim, são contextos e são subjetividades possíveis de se levar ao judiciário, no sentido de, olha, peraí, essa especificação não colide com a outra ou não, ainda que não tenha sido reconhecida a possibilidade, a colidência pelo INPI, eu quero mostrar em juízo que são sim atividades, são classes afins ou complementares. Isso nós vemos na nossa prática no contencioso judicial de marcas que sim, tem uma melhor análise, uma melhor análise e receptividade pelo judiciário, e isso não é demérito do INPI. Não, muitos desses elementos não são esperados que sejam tratados pelo próprio examinador. E aqui muitos desses erros disse sobre a necessidade de estudo por parte do procurador, e o que nós vemos ali em relação a controvérsias judiciais é também a falta de uso da própria CUP. Então tem ali algumas matérias tratadas que são interessantes, e são interessantes nós levarmos ao judiciário para o judiciário cada vez mais ter contato e se manifestar sobre elas. Uma delas é a questão da prescrição ou não da possibilidade de anulação de um registro marcário, mas utilizar as disposições da CUP no sentido de que um registro obtido em má-fé, ele não corre a prescrição em relação a ele. E aí muitos procuradores ali cegos na LPI, sem conseguir usar desse direito internacional comparado, não apresentam essa alternativa para o cliente, que é uma alternativa, sim, presente, necessária, muitas vezes, e que tem dado certo no judiciário. Outra questão são as questões das marcas de alto renome, que às vezes muita gente na prática acha que isso já acabou aumentando ainda mais o trabalho. Por quê? Sim, existe como um dos erros que você apresentou, a necessidade de acompanhamento, acho que por todo mundo, desde que quem atua no administrativo até no judicial, mas no sentido de algumas análises, mesmo diante de marcas de alto renome, passarem batidas pelo INPI e serem levadas em juízo. E isso faz com que o titular de uma marca de alto renome tenha realmente muito trabalho no judiciário, e é um trabalho, às vezes, que tem que dar um passo atrás e pensar duas vezes, porque sempre que eu for levar ao judiciário e tentar reformar uma decisão do INPI, eu corro risco do próprio judiciário. Não, peraí, mas atualmente, nesse momento, eu já entendo que essa marca não é tão. Não tem essa notoriedade, já acabou sofrendo ali uma diluição. É algo que nós vemos recorrentemente no contencioso judicial de marcas, uma possibilidade que surgiu recentemente, teve um precedente que nós até repercutimos no evento de ontem, bastante importante, às vezes diante da notoriedade de um signo e dependendo da análise feita pelo INPI, que às vezes sim, ele encontra uma colidência que ainda precisa sofrer ali uma caducidade ou algo nesse sentido, algo fora do comum. Existe sim a possibilidade de ingressar no judiciário pedindo a suspensão, inclusive do indeferimento, porque existe ali um perigo no sentido de que se os concorrentes têm contato com uma decisão do INPI entendendo aquele signo como não distintivo, parece que esses concorrentes podem começar a aplicar esse signo
que o INPI já entendeu como não distintivo e foi justificativa para o indeferimento do pedido de registro de marca, como algo ali na prática deles e adotar no próprio signo, na própria identidade visual deles. Então, é mais uma alternativa judicial super interessante que tem surgido e, Eu e queria, que... Diga. só interrompendo, eu queria complementar, inclusive, a sua fala, fazendo uma confluência com relação ao tópico 9 do que eu falei, né, que tinha sido registro a marca e garanta o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. E o que é que acontece? É, esse tópico interessante que você falou, e ele converge diretamente com isso, pelo seguinte sentido: a gestão de marcas é algo de extrema relevância. E essa gestão ela tem que ser feita de forma semanal. E eu costumo dizer que é humanamente impossível uma pessoa baixar um RPI e ler 8.000 páginas de despachos, né? Então, essa gestão, e com relação à questão de diluição que você falou agora há pouco, imagina, quem vai baixar um RPI de 8.000 páginas e botar lá no campo busca a marca do cliente e todas as possíveis variações fonéticas e escritas para ver se identifica algo, né? Se de uma marca isso é humanamente impossível, imagina se você atua com várias marcas. Então não tem como, né? De fato, como a gente chama, a leitura de colidências, o rastreamento de colidências, ou busca por pedidos de marca de terceiros que sejam idênticos ou semelhantes, ele tem uma extrema relevância para evitar a própria diluição marcária, né? Então, a gente entende, inclusive, que em muitas situações, identificado o pedido de terceiros, há a necessidade de oposição. Entendi. E ontem, fazendo uma provocação, lembrando um pouco das discussões de ontem, o que você acha de um procurador que coloque ali, compartilhe um pouco da rotina dele, parte da rotina seja na terça-feira abrir o PDF da RPI e falar que está ali buscando alguma coisa. O que ele está buscando? Pois é, cliente, né? Só que de uma forma equivocada. Obviamente, e inclusive eu faço aqui uma ressalva, até uma colega minha, ela falou recentemente: Marcelo, veja, calma, eu faço isso, mas eu uso o software, né? E eu faço isso para poder que o cliente entenda o que é que eu estou fazendo. Se eu der um print da tela do software, ele não vai saber. Então, obviamente, não são todas as pessoas que publicam lá a foto da RPI que cometem equívocos nesse sentido. Mas quando a gente fala de uma forma geral, é porque de fato é humanamente impossível qualquer que seja a pessoa fazer a leitura de colidências baixando o PDF da RPI. Não vai ter como, tá? Então, eu queria inclusive me justificar aqui porque eu não estou fazendo crítica, obviamente, a todos que fazem a publicação dos stories lá com a RPI, mas levantando essa ressalva de que pode até tirar foto, mas que não faça a leitura de colidências pelo PDF, que não vai servir de absolutamente nada. E o procurador que faz, em tese, essa busca pelo PDF, na verdade, ele pode dar causa à diluição por omissão. E eu, particularmente, entendo que existe sim a possibilidade de uma ação judicial de responsabilidade civil contra o procurador, porque ele cobrou pelo serviço da gestão, mas não o fez de forma a contento. Então, não tem como ser feita uma leitura de colidência, um rastreamento de colidências, ou qualquer nome que você queira, para essa gestão semanal, né, sem um software especializado e com ferramentas que têm um refinamento muito grande. Não tem como. Ótimo. E em relação acho que para arrebatar a questão do contencioso judicial, é mais uma vez reforçar que muitos dos erros aqui apresentados pelos procuradores, erros formais, não são remediáveis, mas em relação às análises efetivamente feitas pelo INPI, seja de uma caducidade, seja de uma oposição devidamente respondida e ali decidida pelo INPI, são sim possíveis de serem repercutidos e revisitados, reformados até pelo judiciário, principalmente o judiciário especializado, e fica aqui o convite para que os procuradores lancem mão disso. Às vezes, não, na seara administrativa
não deu certo, deixa eu pedir para o cliente alterar e depositar um novo. Não, nós precisamos cada vez mais de uma jurisprudência não só administrativa, como judicial, para que nós tenhamos cada vez mais segurança jurídica na hora de atender os clientes. Que de fato deve ser a prioridade de todo procurador, do profissional, né, fornecer essa segurança jurídica, né, muito antes de querer uma promoção, uma publicidade, algo do tipo. Então eu sempre falo, esse serviço prestado de uma forma que dê segurança jurídica para o cliente, ele pode até ter um resultado mais lento no sentido de captação de clientes, mas é um degrau que você vai subir que ele vai te trazer uma solidez muito grande, né? E muito melhor, digamos assim, do que um escalamento do serviço de registro de marca de uma forma muito abrupta e sem por trás a segurança jurídica, é esse crescimento orgânico, esse crescimento do próprio empresariado, do cliente, falando para outro empresário, olha, eu fiz e deu certo, o cara é bom. Então esse crescimento ele é muito importante e é o que eu considero, né, como mais viável. Obviamente tem diversas ferramentas tecnológicas que podem auxiliar, mas que no meu entendimento deveriam ficar em segundo plano, né? Não evitando as ferramentas de publicidade. Não, eu não estou fazendo apologia a dizer, não, você não vai fazer publicidade. Não, faça, mas faça com o trabalho que a sua segurança jurídica, desculpe, a segurança jurídica do cliente seja a prioridade. Maravilha. Bom, eu, de minha parte, agradeço o seu convite, agradeço o espaço da LD Soft e, apesar de nós tratarmos de assuntos ácidos, difíceis, mas tão necessários para a nossa atividade, que todos consigamos aproveitar mais um Dia Mundial da PI. E, por favor, Marcelo. Perfeito. E eu faço uma ressalva aqui que esses apontamentos que eu fiz com relação aos maiores erros foi de fato identificando ao longo desses últimos 12 anos o que eu encontrava de equívocos. Então, longe de mim aqui querer apontar o dedo para dizer fulaninho, fulaninho, fulaninho faz isso. Não. O intuito aqui é de fato disseminar o conhecimento para evitar esses erros. Porque muito provavelmente você vai ter uma grande dificuldade para encontrar esses erros, né, em qualquer livro que seja. E esse livro haverá uma segunda edição? O que tem pela frente? Precisa de um doutorado, um pós-doutorado? O que vem pela frente, Marcelo? Vamos lá. Eu estou concluindo o segundo volume do livro, né? Esse foi Desafios do Registro de Marca. Eu estou concluindo agora o segundo volume, que é Desafios da Gestão do Registro de Marca, que é exatamente diversos dados, estatísticas, diversas doutrinas, com citação aos mais renomados profissionais, jurisprudências, enfim, para mostrar para o procurador, mostrar para o advogado, o colega que atua na API, né, como deve ser feita a gestão em si, da melhor forma, e isso com base não só no conhecimento adquirido nesses 12 anos de atuação, como na pós da PUC-Rio, no mestrado da Federal, né? Então ele tá com informações bem relevantes aí para ajudar o colega a ter um êxito maior. Interessante, Marcelo. Já acredito que estejam todos ansiosos por esse segundo volume e para que as pessoas consigam acompanhar esse lançamento, acompanhar as suas redes e da LD Soft, é isso? Maravilha. O meu Instagram é @soumarceloporto. Apesar do Instagram ser fechado, porque eu não aceito fakes e nem pessoas que não tenham nenhum seguidor, né? Possivelmente fakes. Mas eu estou sempre aberto a conversar, a trocar ideia, a tirar dúvidas, dar sugestões, enfim. Eu acho que é muito importante essa interação, que foi inclusive dessa forma que eu conheci você. Exato. Né? Lá atrás, há muito tempo atrás, foi com essa troca de informações, de conversas, que a gente fez essa amizade que para mim tem um grande apreço e muito relevante. Obrigado.